Bem-vindos ao Clube de Fãs de Emanuel Swedenborg, um podcast sobre trabalhar bem, viver com propósito e encontrar significado no que fazemos todos os dias. Eu sou o vosso anfitrião, James Hindmarsh. Hoje, vamos falar sobre vida útil, ou como eu gosto de chamar, a alegria de trabalhar. Como é tradição no podcast do Clube de Fãs de Emanuel Swedenborg, o nosso convidado especial não é outro senão o próprio Emanuel. Bem-vindo! Obrigado. Devo confessar que não estou totalmente familiarizado com esta invenção moderna, o podcast. Mas vejo a sua grande utilidade, pois oferece às pessoas uma nova forma de ouvir e ponderar as minhas ideias. Isso é um excelente começo. Acabaste de usar a palavra útil. Para a maioria das pessoas, é uma palavra bastante comum, até um pouco aborrecida. É útil. É bastante útil. Mas para ti, útil significa algo muito mais significativo, quase sagrado. Pensa assim, o amor de Deus não é abstrato. O amor de Deus está sempre a fluir para fora, sempre a criar, sempre a sustentar, sempre a trabalhar para o bem dos outros. O sol não brilha para si mesmo e o coração não bate para o seu próprio prazer. Toda a criação é uma vasta expressão de utilidade e serviço, e os humanos, feitos à imagem deste amor, vivem mais plenamente e expressam a sua verdadeira humanidade quando participam devotamente neste trabalho. Vamos aprofundar um pouco mais nisto. O Senhor escreveu muito sobre como os anjos passam o tempo. E creio que muitos leitores ficariam surpreendidos ao saber que a resposta é que eles trabalham. Não estão deitados nas nuvens. Têm as suas próprias tarefas. Sim, e isso é algo que surpreende muitos, porque herdaram uma imagem bastante limitada do céu, um descanso eterno, uma libertação completa de todo o trabalho. Mas o que eu vi é isto. No céu, cada alma tem uma função, um papel, uma tarefa a desempenhar em benefício da comunidade. Alguns lideram, alguns ensinam, alguns acolhem e guiam os recém-chegados, e alguns cuidam de crianças que partiram deste mundo em tenra idade. Existem todo o tipo de comunidades, dedicadas a todo o tipo de trabalho útil e caridoso que se possa imaginar. E o importante é isto: estes anjos não trabalham porque o céu exige isso deles. Eles trabalham porque querem. O seu amor interior tem de fluir em atos úteis, e isso dá-lhes alegria. Isso é realmente algo para refletir. Poderia desenvolver um pouco mais? Em Sobre o Amor e a Sabedoria Divinos, descrevo a natureza do amor. O amor, no seu sentido mais profundo, não é uma emoção que fica apenas em nós, como uma pedra no bolso. É uma força viva, sempre em movimento, sempre à procura de um objeto, sempre a esforçar-se para ser útil aos outros. Quando amo um amigo, quero fazer algo por esse amigo. Quando um pai ama um filho, o amor não se contenta em apenas sentir ternura. Tem de alimentar, proteger, ensinar, educar. Esta ação é inseparável do amor. É o amor encarnado na realidade. Assim, num sentido mais elevado, o trabalho é uma forma de manifestar o amor no mundo. O artesão que, com coração e perícia, constrói uma cadeira, não produz apenas mobiliário. Ele expressa algo de si mesmo, o seu cuidado por quem se vai sentar na cadeira e a sua busca pela perfeição. A médica que passa noites a estudar uma doença misteriosa não é apenas diligente. Ela ama os seus pacientes através dos seus esforços. Isto liga-se ao seu conceito de o grande homem, ou maximus homo, onde descreve toda a sociedade como algo semelhante a um corpo? Sim, muito diretamente. Eu vi que a sociedade, e de facto toda a criação, está organizada como um corpo humano. Num corpo saudável, cada órgão desempenha a sua função, não apenas para si mesmo, mas para o todo. Os pulmões não respiram para os pulmões. Eles respiram para o sangue, para o cérebro, para a mão que escreve e os pés que andam. Se os pulmões decidissem respirar apenas para si mesmos e monopolizar o ar, o corpo morreria, e os pulmões com ele. O mesmo se aplica à sociedade. O padeiro cose para o agricultor e para o professor, assim como para si mesmo. O juiz faz justiça não por glória pessoal, mas porque a justiça é necessária para manter a saúde do organismo social. Quando cada pessoa desempenha conscienciosamente o seu papel, e aqui falo de conscienciosidade, com verdadeiro cuidado, não de conformidade mecânica, o todo floresce.
e cada pessoa nele floresce. Essa perspectiva é quase anti-individualista. Eu diria que é transindividualista. O indivíduo não desaparece, pelo contrário. É ao cumprir o seu verdadeiro propósito que o indivíduo se torna mais plenamente ele mesmo. O músico que toca para os outros descobre profundidades no seu toque que um solista nunca encontraria. Não nos perdemos no serviço, encontramo-nos no serviço. É o grande paradoxo da vida espiritual. Olhemos para isto de uma perspectiva diferente. O Senhor escreveu muito sobre o que acontece quando as pessoas não trabalham, são ociosas, ou trabalham apenas com propósitos egoístas. Como é que isto se manifesta a um nível espiritual no seu sistema? A ociosidade não é apenas uma falha prática. É um perigo espiritual do mais alto grau. Em Céu e Inferno, descrevo almas que na terra viveram na ociosidade e no luxo, habituadas a que tudo fosse feito por elas, e que não desenvolveram um verdadeiro amor por servir os outros. Após a morte, encontram-se em completo sofrimento. Não porque sejam castigadas externamente, mas porque internamente não têm nada para dar. O céu é uma atmosfera de amor ativo. Imagine uma pessoa que nunca praticou exercício e depois é levada para uma sala cheia de dançarinos alegres. Ele não consegue participar. Não está excluído, simplesmente não tem a capacidade. A ociosidade atrofia as capacidades necessárias para o céu. E quanto àqueles que trabalham muito arduamente, mas apenas para ganho pessoal? Aqueles que se esforçam energicamente por algo, mas cujo único objetivo é a riqueza pessoal, o poder ou a fama. Esse é um problema mais subtil e, de certa forma, mais perigoso. Eu chamo-lhe amor próprio, ou amor por si mesmo acima de tudo o resto. Distingo cuidadosamente isto de uma autoestima saudável, que é boa e necessária. Precisamos de nos amar o suficiente para cuidar da nossa saúde, desenvolvimento e família. Isso é bom. A corrupção surge quando o amor próprio se torna o objetivo supremo. Quando uma pessoa trabalha não para contribuir, mas para consumir. Não para servir, mas para dominar. Não para criar, mas para adquirir. Uma pessoa assim pode parecer diligente, até mesmo notável. Mas o seu trabalho é distorcido, flui para dentro, não para fora. E para dentro, a um nível espiritual, é a direção para o inferno. O Senhor quer dizer que a direção do amor é mais importante do que a intensidade do esforço? Exatamente. Um ladrão pode trabalhar muito arduamente. Um tirano pode ser incansável. Um comerciante de armas pode ser invulgarmente diligente. A diligência não é a medida. A medida é o propósito para o qual a diligência é direcionada. Serve, em última análise, os outros, a sociedade, o próximo, ou, em última análise, regressa apenas a si mesmo? Eu escrevi extensivamente sobre a diferença entre a verdadeira caridade e o que se pode chamar de caridade exibida. Fazer o bem para ser visto, ou para obter algo em troca, ou para se sentir superior aos outros. Isso também é uma forma de amor próprio. A verdadeira utilidade é a utilidade por si mesma e para aqueles que dela beneficiam. Quando este motivo é puro, a alegria que surge é extraordinária. Vamos parar um minuto para falar da alegria. Acho que alguns ouvintes podem estar a ouvir falar desta forma de trabalhar e a pensar: isso parece muito difícil, parece muito exigente. Onde está a alegria em tudo isto? Esta é talvez a correção mais importante que posso fazer. Receio que alguns leitores possam imaginar-me como um moralista bastante sombrio, que vê o trabalho como um dever, a utilidade como uma obrigação. Isto é o oposto do que eu pretendia e do que eu vi. A característica mais proeminente da vida dos anjos é a alegria. Os anjos não são trabalhadores sérios que desempenham deveres celestiais. Eles estão num estado de alegria profunda, difícil de transmitir àqueles que ainda usam carne. E esta alegria está diretamente ligada ao desempenho dos seus deveres. Quanto mais dão, mais brilhantes se tornam. Quanto mais servem, mais vivos se sentem. Por quê? Qual é o mecanismo desta ligação, para usar a sua terminologia científica? Eu descreveria assim: o ser humano é um vaso, uma forma criada para receber o amor e a sabedoria de Deus e transmiti-los ao mundo.
Quando esta transmissão ocorre livremente, quando o amor flui para dentro e para fora através de atos úteis, este vaso experimenta um fluxo do que só posso chamar de alegria. Não é felicidade no sentido comum, embora inclua a felicidade. É mais fundamental do que a felicidade. É a sensação de ser exatamente o que se destinava a ser, e de fazer exatamente o que se destinava a fazer. Eu experimentei isso no meu trabalho científico. Quando estava completamente imerso num problema, como a estrutura do sangue ou a mecânica de uma bomba para tirar água de uma mina, por vezes durante horas, até dias seguidos, estava tão profundamente envolvido que me perdia completamente, sentia-me um com o trabalho. Suponho que vocês, modernos, chamariam a isso um estado de fluxo. Eu chamava-lhe alegria divina. A alma completamente absorvida pelo trabalho útil e preenchida novamente na doação. É uma descrição bonita. Ressoa muito com o que muitas pessoas experimentam. Artistas, cientistas, artesãos, professores. Esta imersão no trabalho, e depois a sensação de ser preenchido novamente, em vez de esvaziado. Sim, e observem. Este trabalho que traz alegria é sempre direcionado para fora. Um escritor que se esquece de si mesmo em prol da história, não para a sua própria glória, mas pela história, pelos leitores que a vão ler, um tal escritor experimentará esta alegria. Um cientista que realmente ama o problema, não apenas quer ser quem o resolve, aí está. Sempre que um amor verdadeiro e direcionado para fora está em ação, descobrirão que esta alegria é a sua companheira natural. Em contraste, quando eu via aqueles, e passei muitos anos nas cortes da Europa a observar pessoas que tinham todos os sinais externos de sucesso, mas cujo trabalho era fundamentalmente egocêntrico, eu observava uma estranha inquietação neles. Nenhuma conquista os podia satisfazer. Cada sucesso apenas despertava um apetite maior. Eu descreveria isso como um tormento de insaciabilidade. O amor próprio nunca podia ser saciado, pois bebia de um vaso sem fundo. Recebemos algumas perguntas de ouvintes que as enviaram antes do programa. Permita-me colocar algumas delas diretamente para si. O Pablo de Brisbane pergunta: Senhor Swedenborg, eu trabalho na área financeira, sou banqueiro de investimento. E honestamente, por vezes sinto que o que faço não serve realmente para ninguém. Apenas ajudo os ricos a ficarem mais ricos. Há alguma forma de encontrar um verdadeiro propósito num trabalho como este? Ou deveria simplesmente mudar de carreira? Agradeço profundamente esta pergunta. A honestidade deste jovem diz muito sobre ele. Permita-me oferecer duas ideias. Primeiro, cada profissão, se bem compreendida, tem um uso intrínseco e legítimo. As finanças são, fundamentalmente, um mecanismo que canaliza os recursos da sociedade para fins produtivos, para construir, para empregar pessoas, para desenvolver capacidades que satisfaçam necessidades reais. O problema não é se a profissão é útil, quase todas as profissões são úteis, mas sim se está a praticar a parte da profissão que serve esses propósitos, ou a parte que se desviou deles. Segundo, e talvez mais importante, eu sugeriria, com gentileza, que este jovem reavaliasse o que ele entende por ajudar os ricos a ficarem mais ricos. Não há nada de errado com a riqueza em si. Eu alertaria contra o amor ao dinheiro como um fim em si mesmo, contra a adoração da riqueza. Mas um gestor de patrimônio que realmente ajuda uma família a preservar recursos para a educação dos filhos, para financiar um hospital, ou para sustentar uma empresa que emprega centenas de pessoas, isso é um verdadeiro uso. O problema não é o trabalho em si. O problema é, que propósito o meu trabalho, em última análise, serve? Se eu puder traçar do meu trabalho diário um benefício real para pessoas reais, então esse uso está lá. Se não consigo, se estou apenas a mover dinheiro por dinheiro, sem ligação a algo realmente útil, então a sua preocupação é, acredito, a sua melhor voz interior a sinalizar. E essa voz merece ser ouvida. Juana de Londres pergunta: Sou enfermeira. Adorava o meu trabalho, mas depois de anos de excesso de trabalho e de me sentir desvalorizada, perdi completamente a alegria. Apenas faço as coisas por rotina. Como posso recuperar essa alegria? Essa pergunta toca-me profundamente.
O que esta enfermeira descreve é o que eu chamo de esvaziamento do vaso, onde as exigências de dar esgotam a capacidade de dar. Isto não é uma falha moral, é uma realidade física e espiritual. Na minha visão do mundo, o amor flui através de nós. Não vem, em última análise, de nós. Nós somos, como já disse, vasos. Um vaso deve primeiro abrir-se para receber antes de poder dar. Quando uma pessoa durante anos dá sem receber um reabastecimento adequado, descanso adequado, reconhecimento adequado, reciprocidade adequada, esse vaso não esgotou o amor, ele fechou-se para se proteger. Eu diria a esta senhora: a perda da alegria não significa que o amor se foi. É apenas um sinal de que o amor se escondeu para se proteger. Precisa de ser convidado a voltar. Isso exige descanso. Descanso verdadeiro. Não apenas parar de trabalhar, mas um verdadeiro lazer, literalmente recriação. E pode exigir uma recordação consciente do porquê de ter escolhido este trabalho, dos momentos específicos em que se sentiu mais viva nesse trabalho. Recordar o verdadeiro propósito pode reacender o amor por ele. E também direi algo que talvez seja desconfortável. Os sistemas e instituições que rotineiramente esgotam os seus trabalhadores precisam de ser reformados. O esgotamento de enfermeiros, professores, cuidadores não é apenas uma tragédia pessoal, é uma injustiça social. E aqueles que gerem esses sistemas carregam uma pesada responsabilidade espiritual. Pedro de Nova York pergunta: Olá a todos, tenho 16 anos. Não faço ideia do que quero fazer com a minha vida, e toda a gente me pergunta: como é que sei qual é o meu propósito? 16 anos. Que maravilha! Este jovem faz a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer, e eu louvo-o por a fazer tão cedo. O meu conselho é este: não procure o seu propósito como se fosse um objeto enterrado. Em vez disso, ouça atentamente as experiências que lhe provocam o que eu chamo de deleite. Não o prazer superficial do entretenimento, mas a satisfação mais profunda de um verdadeiro envolvimento. Que atividades o fazem sentir-se mais vivo, mais você, mais conectado aos outros? Que problemas realmente o interessam? Que sofrimento no mundo o entristece verdadeiramente? Na intersecção entre os seus interesses mais profundos e as necessidades reais do mundo, aí está o seu propósito. Não o encontrará sentado a pensar. Encontrá-lo-á experimentando coisas, fazendo coisas, servindo de pequenas formas e notando o que a experiência de servir lhe diz sobre si mesmo. Além disso, não se apresse. Eu tinha quase 60 anos quando comecei o meu trabalho mais importante. E esses anos de preparação não foram desperdiçados, foram a formação de uma ferramenta. A própria pergunta que faz é um sinal de esperança. Aqueles que nunca fazem essa pergunta estão em maior perigo do que aqueles que a fazem com sinceridade. Quero focar-me em algo que mencionou várias vezes: a questão da intenção. Duas pessoas podem realizar o mesmo trabalho, ter a mesma posição e alcançar resultados aparentemente idênticos. Mas as suas motivações internas podem ser completamente diferentes. Quão importante é isto para si? Extremamente importante, de facto, é o mais importante. Desenvolvi em detalhe o que chamo de interior e exterior na ação humana. O exterior é o visível: ações, resultados, impacto social. O interior é o que o impulsiona, o amor que nutre a ação. Duas médicas podem trabalhar exatamente da mesma forma externamente. Uma ama sinceramente os seus pacientes e preocupa-se com a sua recuperação, e a sua arte vem deste amor. A outra aprendeu a fingir muito bem que se importa, mas é impulsionada internamente mais pelo estatuto e pelo dinheiro. Em muitos casos, os resultados podem ser semelhantes. Mas o estado interno destas duas médicas é completamente diferente, e com o tempo, estes estados internos moldam o que estas duas médicas se tornam. Tornar-se. Quero focar-me nessa palavra. Está a dizer que o trabalho molda a própria pessoa? É uma das minhas mais profundas convicções. Cada ação que realizamos não só cria um efeito no mundo, como também é uma causa dentro de nós. Quando ajo por amor sincero, fortaleço o amor dentro de mim. Quando ajo por interesse próprio, mascarado de caridade, fortaleço essa mesma auto-engano dentro de mim. Não somos seres estáticos.
Estamos sempre num processo, sempre a caminho de nos tornarmos algo. É por isso que a qualidade da nossa vida profissional é tão importante para o desenvolvimento espiritual. Uma pessoa que passa 40 anos num trabalho que considera sem sentido, apenas pelo dinheiro, sem preocupação genuína com aqueles a quem serve, essa pessoa é de alguma forma espiritualmente distorcida por esses anos. Não é um castigo externo, mas uma formação interna. Hábitos mentais praticados diariamente tornam-se, em última análise, a estrutura da alma. É um pensamento que nos faz refletir. E cheio de esperança. Porque isso significa que cada dia de trabalho sincero, amoroso e útil é um dia de crescimento espiritual. O humilde limpador que lava o chão de um hospital, se ele se preocupa sinceramente com os pacientes que vão pisar esse chão, respeita sinceramente a instituição que serve, desenvolve a sua alma tal como qualquer teólogo. Varrer chão com amor é um ato espiritual tão poderoso quanto escrever sermões com vaidade. Talvez até mais poderoso. Lincoln, de Tóquio, pergunta: Sr. Swedenborg foi um homem incrivelmente produtivo. Escreveu uma quantidade enorme de obras científicas e depois teológicas. Mas parece que também tinha um lado contemplativo muito forte. Como é que combinava o trabalho ativo com a paz interior? Confesso, não fui naturalmente feito para o descanso. O trabalho sempre me chamou. Mas, pela experiência e pelos meus estudos espirituais, fui gradualmente compreendendo que a vida ativa e a vida contemplativa não são opostas. São parceiras que precisam uma da outra. A contemplação sem ação é como um forno sem chaminé. O calor não consegue sair e, no fim, a chama apaga-se. A ação sem contemplação é como um rio sem nascente. No fim, a água seca. A vida interior, a oração, a reflexão, o desenvolvimento da relação com o sagrado, não é uma fuga ao trabalho. É uma renovação, a fonte do verdadeiro trabalho. De facto, descobri que amanhã, antes que o dia tome conta de tudo, é o tempo mais precioso para esse trabalho interior. Mantenho um diário. Pratico o que chamo de procura espiritual. Um exame regular e honesto das minhas motivações. Não para me castigar, mas para compreender claramente o que faço e por que o faço. Faye, de Melbourne, pergunta: O Senhor descreveu o trabalho no céu como algo alegre. Mas, honestamente, muitos trabalhos necessários são terrivelmente aborrecidos. Contabilidade, introdução de dados, manutenção. Como se pode encontrar um significado espiritual em tarefas realmente enfadonhas? Aprecio a honestidade desta pergunta, e serei igualmente direto. Primeiro, é perfeitamente normal que nem todo o trabalho seja igualmente interessante para todos. Não quero dizer que cada minuto de trabalho deva ser estático e inebriante. Mesmo no céu, algumas tarefas são mais rotineiras do que outras. A alegria de que falo difere da excitação constante. É uma satisfação mais profunda, mais estável, que advém de saber que o que faço tem significado, contribui, faz parte de algo maior do que eu. Aquele que introduz dados, com a compreensão de que a sua precisão permite ao hospital faturar corretamente, o que permite ao hospital pagar aos enfermeiros, o que permite aos pacientes receberem cuidados. Se essa pessoa tiver em mente esta cadeia de ligações, pode encontrar significado mesmo numa tarefa aborrecida. A ligação ao benefício não precisa de ser sentida na própria tarefa. Pode ser compreendida, lembrada, conscientemente mantida. Segundo, o verdadeiro aborrecimento, o sentimento profundo e persistente de que o seu trabalho não tem ligação com algo importante, não deve ser tolerado indefinidamente. Pode ser um sinal, pode ser um aviso da alma de que tem outra tarefa pela frente. Não somos obrigados a dedicar-nos a trabalhos sem sentido para sempre por um falso sentido de dever. Mas tem de ser uma conclusão cuidadosamente considerada, não precipitada, após esforços reais para encontrar e desenvolver o significado potencialmente oculto. O nosso tempo está a chegar ao fim, embora eu sinta que apenas arranhamos a superfície do que o Senhor poderia contar. Para terminar, gostaria de lhe fazer uma pergunta mais pessoal. O Senhor viveu uma vida dupla notável, cientista e místico, uma pessoa mundana e uma pessoa espiritual. Ao olhar para toda a sua jornada de trabalho, qual considera ter sido o seu propósito mais importante?
Creio que o trabalho científico foi muito útil no seu tempo e lugar. Ajudei a melhorar as minas de que a Suécia dependia. Contribuí para a compreensão do corpo humano e da natureza. Não vou desvalorizar esse trabalho. Mas creio que o trabalho que realizei na segunda metade da minha vida, os escritos teológicos, foi o propósito principal para o qual fui preparado. Por favor, entenda. Não porque a teologia seja mais importante do que a engenharia, mas porque era onde havia a maior necessidade na altura, e eu revelei-me ser aquele que a podia preencher. Vi que o cristianismo tradicional tinha distorcido a compreensão da fé, do amor e da vida após a morte, e isso estava a causar danos reais. As pessoas eram informadas de que a salvação é apenas pela fé. O importante é o que se acredita, não o que se faz. Descobri que isso não era apenas teologicamente incorreto, mas também espiritualmente perigoso. Uma fé puramente interior, puramente intelectual, que não se expressa em obras úteis, é como um corpo sem membros. Não pode cumprir o propósito para o qual o corpo foi criado. Assim, o meu propósito mais importante foi tentar reunir o interior e o exterior, formular uma visão da vida humana onde o que fazemos, o que amamos e o que acreditamos não são três coisas separadas, mas uma totalidade viva. Se conseguir cumprir este propósito, deixo para os outros julgarem. Creio que muitos diriam que sim. Para terminar, há alguma ideia que queira deixar aos nossos ouvintes? Sobre trabalho, sobre utilidade, sobre alegria? Sim, eu diria o seguinte: a alegria mais profunda que um ser humano pode experimentar não é a alegria de receber. É a alegria de dar, de fazer, sincera e amorosamente, algo significativo pelos outros. Essa alegria está em todas as profissões, em todas as situações da vida, em cada momento de serviço sincero. O mundo vai dizer muito sobre o que é o sucesso: riqueza, reconhecimento, poder, conforto. Não nego essas coisas. Elas têm o direito de existir. Mas não conseguem saciar a fome profunda da alma humana. Apenas o amor, expresso em ações úteis, pode fazê-lo. Encontre o que pode fazer pelos outros. Faça-o de todo o coração. E talvez se surpreenda ao descobrir que, ao servir os outros, vive uma vida mais rica. Creio que é para isso que fomos criados. Emanuel Swedenborg, obrigado por ter sido nosso convidado hoje. Os ouvintes que desejarem saber mais sobre a sua vida e trabalho podem visitar swedenborg.netlify.app. A honra e a utilidade são inteiramente minhas.